nova série de Star Wars, Maul, Lorde das Sombras, acabou de estrear no Disney Plus com 2 episódios. Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dos 2 episódios e te contar tudo o que aconteceu, todas as referências, easter eggs, teorias e muito mais. Então se quiser ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa nova série de Star Wars, já se inscreve no canal e fica aqui o nosso aviso de spoilers para os episódios 1 e 2 de Maul Shadow Lord. Afinal, essa série começou bem ou devemos ficar preocupados? Bom, os episódios são intitulados The Dark Revenge e Sinister Schemes, ou A Vingança Sombria e Esquemas Sinistros. E eles funcionam como uma historinha, um pequeno arco conjunto. Então, na verdade, são episódios bem curtinhos, de 30, 20 minutos, que podem ser considerados um grande episódio. Mas antes da gente começar a falar dos episódios em si, eu vou responder uma pergunta que muitos têm, que é: em que momento da linha do tempo de Star Wars se passa essa série? Maul, Lordes das Sombras, acontece aproximadamente um ano após os eventos da 7ª temporada de The Clone Wars, mais ou menos em 18 ABY, 18 anos antes da Batalha de Yavin. Se a gente for colocar no meio dos filmes e séries, ficaria entre a 7ª temporada de The Clone Wars e o que a gente vai ver em Solo, uma história Star Wars, e depois em Rebels. Pra quem não se lembra, na 7ª temporada de The Clone Wars, que inclusive é o final da série, a temporada termina com um embate épico entre a Ahsoka e o Darth Maul. Eles têm aquela batalha final em um Star Destroyer que tá caindo logo depois da Ordem 66. A Ahsoka acaba caindo junto com o Capitão Rex no planeta, óbvio, se salva, e o Maul escapa e some na galáxia. Isso é momentos depois da Ordem 66, da queda do Anakin pro lado sombrio, ele ter se transformado em Darth Vader e o Império ter sido instaurado. Claro, a gente já sabe como a história do Maul vai terminar. Ele vai acabar ascendendo ao posto de líder da Aurora Escarlate e posteriormente ele vai encontrar Kanan, Ezra e Ahsoka lá em Malachor e finaliza a sua jornada duelando contra Obi-Wan em Tatooine. Então agora que a gente já deu uma recapitulada, bora pro episódio. A gente começa no planeta de Janix, que é um planeta localizado nos mundos do núcleo da galáxia. Assim como Coruscant e Nar Shaddaa, esse é um planeta metrópolis, ou seja, o planeta todo é envolto por cidades gigantescas. Assim como Coruscant também tem níveis baixos, onde geralmente ficam a escória da humanidade, os sindicatos do crime, mercenários e afins. E esse planeta ele é autogovernado sobre uma democracia funcional com um equilíbrio muito frágil entre a força defensiva tática, representada ali pelo Capitão Lawson, e também os sindicatos de gangsters locais, representados pelo Nico Dimis e o Luti Vario. E esses sindicatos, apesar de serem inimigos, eles estão atualmente em uma trégua, puramente por interesses comerciais. Então é meio que uma dança ali entre a defesa tática e esses gangsters para que todo mundo ali consiga manter a paz, um sem pisar no calo do outro. E logo de cara a série já começa com um heist, ou um roubo, né? Uma missão para roubar alguma coisa, que é uma coisa tão popular no cinema que acabou virando um gênero de filme. Inclusive, um dos maiores filmes de heist que existem é Heat, dirigido pelo Michael Mann, protagonizado pelo Robert De Niro, Val Kilmer e Al Pacino. O próprio roteirista da série, o Matt Michnovetz, falou que o Heat é uma das grandes referências para Maul, falou de toda a atmosfera do filme e tal. E como o Heat é uma das grandes influências desse gênero, temos aqui também outras referências a um filme que bebe da fonte de Heat, Dark Knight, o filme do Christopher Nolan, que também começa com heist no começo do filme, introduzindo o personagem do Coringa, e mais pra frente no segundo episódio, durante uma fuga da prisão, a gente tem um momento ali onde um dos irmãos Zabrak usa uma bazuca para destruir um dos veículos da polícia dentro de um túnel. Uma cena que parece uma grande homenagem a Dark Knight do Christopher Nolan. Mas enfim, o que é o objetivo do Maul com esse heist do começo da série? A gente tá vendo o Maul e o seu grupo roubarem um dos sindicatos para incriminar o outro e quebrar essa trégua e fazer com que eles guerreiem entre si. Mas mais do que isso, ele também está angariando fundos e recursos para financiar as suas operações. Afinal, para ele fazer tudo o que ele planeja, ele precisa de uma grana. E algumas referências visuais aqui, que a gente já viu em outras séries também, nessa cena específica do roubo, me lembraram bastante o heist de Aldhani, que a gente viu na primeira temporada de Andor, principalmente com os cofres ali, esses malotes gigantes de créditos imperiais. E claro,
também Skeleton Crew, onde a gente viu aquele planeta que é um grande depósito de dinheiro também. Então essas pequenas coisas aí me lembraram bastante essas duas séries. Sobre os dois sindicatos locais, a gente tem o Nicodemus, que é um membro da espécie Gran, que inclusive acaba sendo morto nesse próprio episódio, e o Lutivário, que é um personagem bem interessante, que tem essa armadura, né, de droid assim, parece que é um cara corpulento, mas numa reviravolta ali, revela que na verdade ele é bem pequenininho e essa armadura é como se fosse um traje mecha ali. Eu achei bem legal, esse é um personagem bem interessante. E aproveitando essa nova série do Darth Maul, o pessoal da Hixforge pensou numa promoção sensacional para você conseguir pedir o seu sabre de luz do Sith com até 15% de desconto. Do dia 4 de abril até o dia 20 de abril, todos os sabres da Hixforge de personagem Sith e do lado sombrio estão com 5% de desconto no site. Usando o nosso cupom, que é MANDO, você garante mais 5% e, claro, pagando no Pix, você garante mais 5%, totalizando 15% de desconto no seu pedido. E agora é a hora perfeita para você garantir o seu sabre de luz e ele chegar a tempo de você ir no cinema assistir O Mandaloriano e Grogu com o sabre. Não é segredo para ninguém que uma das grandes tradições dos fãs de Star Wars é ir no cinema com seu sabre de luz e iluminar a sala de cinema. Então, se você pedir agora em abril, até o filme que vai ser lá dia 21 de maio, já tá aí, você pode se juntar a nós para essa missão. E cara, aqui entre nós, os sabres de luz do Darth Maul são duplos, então por esse valor você tá meio que pagando por 2 sabres. Com esse descontão vale muito a pena. Você pode pegar um amigo aí que também quer um sabre e rachar, e aí cada um fica com uma metade. Os sabres são lindíssimos. E claro, se você estiver namorando algum sabre de luz de algum Sith, você também pode ir aí e aproveitar e pedir, tá bom? Mas voltando aqui pro vídeo, ainda nesse primeiro heist inicial da série, a gente vê, obviamente, a primeira aparição do Maul. E logo de cara, a gente tem uma referência e uma homenagem clássica à primeira aparição do personagem na história de Star Wars, que foi justamente em 1999, no filme Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. E aqui deu aquela arrepiada, não só de ver o personagem voltando agora numa série própria, mas pela música que foi utilizada, que é uma das minhas músicas favoritas de Star Wars, que é Duel of the Fates, que também foi utilizada no Duelo dos Destinos lá no episódio 1 e obviamente no duelo de Mustafar do Obi-Wan com o Anakin. Vamos falar um pouco então dessa equipe que o Maul montou também para a série. Dos principais, a gente tem ali 2 irmãos Abrax, o Icarus e o Scorn. O Icarus é o que usa aquele blaster metralhador ali, cara bem pirado, e o Scorn também é um pouquinho mais parrudo ali e foi o cara que usou um dos droids no começo do episódio como um escudo humano, vamos dizer, que lembrou bastante o K2SO na segunda temporada de Andor, usando aquele Imperial da ISB como escudo. Além disso, temos o retorno de Rook Kast e o seu bando de Mandalorianos. Muitos de vocês devem ter olhado pra ela aqui e falar, pô, eu conheço essa personagem de algum lugar. A Rook Kast é uma personagem bem antiga aí de Clone Wars. Ela, junto com o Gar Saxon, era a líder dos super comandos mandalorianos, que eram do Olho da Morte, né, o Death Watch, e acabaram traindo a Bo-Katan e lutando contra ela e a República durante o cerco de Mandalore. E depois que o Maul acabou sendo capturado, ela sumiu na galáxia também, e existia por muito tempo a teoria de que ela seria a Armeira, pois é, a mesma personagem de The Mandalorian. Justamente porque a gente nunca mais viu a Rook Kast, a gente não sabia o que tinha acontecido com essa personagem, ela sempre teve essa devoção ao Maul e os Mandalorianos dela usavam chifres em seus capacetes, e isso era uma ligação ali com a Armeira. Se essa teoria é verdade ou não, só o tempo dirá. Vamos ver se aqui nessa série a gente vai ter o destino definitivo da Rook Kast ou não. E qual que é o plano do Darth Maul para essa série? Maul, como todo bom Sith, ele busca a vingança. Primeiro, contra todos os sindicatos que lucraram com a sua queda. E segundo, contra o Império e principalmente contra o Palpatine, que, segundo ele, o descartou e depois, lá em Mandalore, tentou matar ele e o seu irmão Savage Opress. Mas a gente vai voltar mais nisso lá pra frente. Bom, bora falar agora do núcleo dos Jedi, onde a gente tem a Devon Izara e o seu mestre, que é o Echo Diodaki. Vamos falar primeiro da
Devon. A Devon é uma Twi'lek aprendiz, jovem e impaciente. E ao que tudo indica, ela vai ser a aprendiz sombria do Maul até o final dessa temporada. Só nos resta esperar se ela eventualmente vai ser a Darth Talon. Pra quem não conhece, a Darth Talon é uma das personagens mais icônicas aí do universo Legends. Ela apareceu principalmente nos quadrinhos de Star Wars Legacy, lá da Dark Horse, nos anos 80 e 90. Ela era uma Twi'lek de pele vermelha, coberta por tatuagens pretas que representavam a sua devoção ao lado sombrio. Ela foi treinada diretamente por Darth Krayt, que era o líder da Ordem Sith, ou One Sith. E ela acabou se destacando não só pela sua habilidade no combate com sabre de luz, mas também pela sua lealdade ao seu mestre. Ela funcionava bem como uma executora e manipuladora dentro dos planos do Krayt e foi enviada para algumas missões para eliminar inimigos e influenciar eventos importantes, tendo ali uma certa relação de vai e vem com o Cade Skywalker, que é o último representante da linhagem Skywalker que a gente tem no Legends. Então ela é uma personagem muito importante aí nesse período pós-trilogia original, e ela também seria utilizada na nova trilogia que o George Lucas estava escrevendo. Antes do George Lucas vender a Lucasfilm para Disney, ele já tinha um tratamento da história que ele queria seguir para os episódios 7, 8 e 9. Nos planos iniciais para essa nova trilogia sequel do George Lucas, o Darth Maul seria o grande vilão por trás de um sindicato do crime que surgiria após a queda do Império. Ou seja, o Darth Maul voltaria, para o cinema e seria o vilão dessa trilogia, funcionando como um novo imperador das sombras, enquanto a Darth Talon seria a sua aprendiz direta, atuando como a assassina e o braço direito nessas operações mais perigosas. E juntos eles representariam uma ameaça mais subterrânea e caótica, mostrando uma galáxia dominada pelo submundo criminoso ao invés de um grande império. Então essa era mais ou menos a ideia que o George Lucas tinha para sequels dele, algo que foi completamente diferente que a gente viu ali na trilogia da Disney. E a gente tem uma frase bem interessante do Dave Filoni que pode corroborar com a teoria de que a Devon aqui da série vai eventualmente se tornar a Darth Talon. A gente vai ver talvez uma forma de adaptação da história da personagem dos Legends agora pro cânone, para essa animação. Dave Filoni falou aqui que o Maul é um personagem que é a responsabilidade deles e falou que o George Lucas e ele conversaram bastante sobre o Maul ao longo dos anos e sobre quais eram os planos para o personagem. Então o Dave Filoni sentiu que era uma forma de honrar esse futuro que o personagem teria e finalmente trazer um pouco disso à luz. Então aí pro pessoal que gosta de Legends, gosta da Darth Talon, gosta dos planos originais do George Lucas para sequels, é algo para ficar animado, principalmente aí pros próximos episódios da série, e vamos ver como que vai ser o desenrolar de tudo isso, tanto pro Maul quanto para a Devon. Particularmente, eu acho que seria bem legal se a Devon eventualmente fosse a Darth Talon, e vou além, eu acho que isso vai acontecer porque tivemos algumas dicas, tivemos um certo foreshadowing disso que eu acabei de falar. O foreshadowing é uma técnica narrativa onde o autor deixa algumas pistas sutis sobre algo que vai acontecer no futuro da história. E que pistas seriam essas? Bom, nas cenas onde a gente vê que a Devon está presa ali na prisão e também no covil do Maul, tem sempre uma luz vermelha refletindo no seu rosto, fazendo com que a sua pele, que é um roxo / rosa mais clarinho, se torne um vermelho bem forte, que é justamente a cor da pele da Darth Talon. Além disso, as marcações pretas da Darth Talon são como se fossem tatuagens e marcações, algo que é muito parecido com o que o Maul sofreu, né? Essas marcas vermelhas no rosto dele também são fruto de tatuagens e marcações Sith. Então eu acho que a personagem vai ter essa transformação interna ao longo da temporada e também uma transformação externa, pegando aí essa parte do visual. O que nos leva a um link com o episódio 2, mais precisamente quando o Maul fala que ele está atrás de um aprendiz, e também ele fala que é a hora da Devon ver a galáxia como ela realmente é e perceber que eles estão do mesmo lado, o que é uma verdade de um certo ponto de vista, já que o Maul quer se vingar do Império, quer se vingar do Palpatine, e a Devon, ela ainda não sabe, mas
mas ela também está com esse sentimento de vingança em relação ao Império, justamente pelo que eles fizeram com os Jedi, que acabaram forçando ela, seu mestre e tantos outros a viverem escondidos como mendigos aí pela galáxia. Então o Maul, ele é muito esperto e ele vai cultivar esse sentimento de raiva dentro dela e trazer ela pro lado dela. Inclusive na cena que eles estão na ponte e a Devon fica literalmente dividida entre o seu antigo mestre e o Darth Maul, que vai ser essa figura aí de seu novo mestre. Então vamos aguardar, tem muito potencial aí pra essa personagem na série. Bora terminar então o núcleo dos Jedi? Vamos falar então do mestre dela, que é o Echo Dil-Dak, que me parece ser da mesma espécie da Vergere, que é uma personagem do Legends que era da espécie Foch, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Vamos aguardar, possivelmente até o próximo episódio a gente já deve ter uma confirmação sobre a espécie do mestre Echo. E ele é um mestre Jedi super padrão, clássico, um cara bem humilde, joga com o regulamento embaixo do braço, devoto às doutrinas da Ordem Jedi, e tanto ele quanto a Devon, eles escancaram o destino de muitos Jedi após a Ordem 66, fadados a ficar perambulando pela cidade, sem chamar atenção, sem poder se registrar para outros trabalhos, vivendo como podem na esperança de que as coisas melhorem, né? Vivendo ali da compaixão das pessoas. E isso não tá fácil, a vida de pedinte ali não tá valendo a pena. O pobre mestre Echo foi pedir uma esmola ali, foi até xingado. Um dos transeuntes ali proferiu a injúria de Echuta, que é uma expressão do idioma Huttese, da espécie dos Hutt lá de Star Wars, que é usado como um xingamento, aparecendo em várias séries e filmes também, que é basicamente um sai pra lá, vai se ferrar, se podemos dizer aí, desculpem o meu francês. É uma daquelas frases bem típicas do universo de Star Wars. E vai ser interessante ver também esse mestre que já se mostrou ser um cara poderoso, ver como que ele vai conseguir tentar trazer a Devon pra luz e se isso vai ser o bastante pra talvez redimir ela ou não. Eu acho que ela não vai ter redenção justamente porque tudo leva a uma eventual Darth Talon. Esse mestre aí vai tentar, mas vai falhar na sua missão e ela vai eventualmente cair pro lado sombrio com força e ser essa nova aprendiz do Darth Maul. O que nos leva agora ao núcleo policial, os mocinhos, entre aspas, dessa temporada. O protagonista aí desse lado mais dentro da lei é o Capitão Lawson, que curiosamente é dublado pelo nosso querido Wagner Moura. Pois é, temos um brasileiro aí em Star Wars oficialmente. E o Capitão Lawson, ele é aquele policial clássico que a gente já tá acostumado ali em filmes de investigação. Fotinho da família na mesa, aparentemente divorciado, com a guarda compartilhada, dorme pouco, viciado em caf, que é basicamente a versão galáctica do nosso café, e ele tem o seu colega de profissão, o seu parceiro, que é o droid Two Boots, ou Duas Botas, que é o parceiro mais certinho e caxias aí da dupla. O que leva a uma certa tensão ali, e um ponto bem importante da gente comentar, que é por que o Capitão Lawson está relutante em avisar o Império sobre a presença do Darth Maul no planeta. Logicamente faria sentido ele pedir por reforços e passar essa bucha pra frente. Mas a gente precisa aqui levantar e entender como tá essa questão da dinâmica de poder na galáxia. O Império, ele já está restituído e ele governa a galáxia inteira. Mas ele não consegue estar em todos os planetas, sabe? E ter esse pulso mais firme em todos os planetas. Isso seria impossível. Então, certos planetas ali da galáxia, eles até têm um certo nível de autonomia para poder ficar ali governando numa boa, desde que eles não causem problemas. Caso eles causem qualquer tipo de problema pro Império, aí sim o Imperador vai falar: pessoal, vão ali nesse planeta, fecha tudo, oprime a galera e mostra que é a gente que manda. Então é justamente por isso que o Capitão Lawson, ele não quer avisar o Império por enquanto. Senão o Império vai vir aqui e vai transformar o planeta dele num regime, numa ditadura ainda pior. Então imagina se o Palpatine descobre que o Maul tá vivo e pior, que está em Janix. Vai vir, mano, uma frota sinistra ali e vai, com certeza, deixar a vida do Capitão Lawson e de todos ali do planeta um inferno. Isso também é um paralelo bem legal que a gente já viu em Andor na primeira temporada, justamente com o Cyril Karn e aquela companhia, né, que a gente tem em Morlana, que são aqueles guardinhas lá que são meio que autoridade, mas a partir do momento que ficou comprovado que tinha uma célula rebelde operando lá, o Império colou, levou a nossa querida Dedra Meero, levou
outros imperiais da ISB mais importante e você vê como ficou a situação depois. Então é bem legal da gente ver esse paralelo que explica essa motivação meio diferente, né, do Lawson de não querer se aliar ao Império por enquanto. E falando em SB, tem essa outra ligação também que o Lawson, ele consegue até identificar o Maul, mas a identidade de fato do Maul, ela tá sobre um sigilo da ISB, que é o Imperial Security Bureau, que é mais ou menos ali o serviço de inteligência interna do Império em Star Wars. A gente também viu muito da ISB em Andor, tanto na primeira como na segunda temporada, e funciona mais ou menos ali como uma espécie de polícia secreta responsável por identificar, investigar e eliminar ameaças ao regime. Então, só de ter visto esse selo da ISB, eu tenho certeza que o Capitão Lawson já ficou com calafrios. E lá no segundo episódio, a gente tem um bom recap sobre tudo que rolou com o Maul, principalmente sobre a época do Coletivo das Sombras. O Capitão Lawson, ele vai ali, né, no submundo, fala com uma moça ali para tentar descobrir qual que é a do Maul. E aí ele tem esse termo, né, o Coletivo das Sombras. E lá ele descobre que essa foi uma aliança criminosa que foi criada durante as Guerras Clônicas para unir vários sindicatos do submundo, como o Black Sun, o Sindicato Pike, os Hutts, tudo isso sob um comando próprio, como se fosse ali uma grande junção dos sindicatos para tentar governar a galáxia, ou principalmente essa parte aí do submundo. Era uma ideia bem simples na real, mas era igualmente ambiciosa, que era de controlar o crime organizado da galáxia inteira e usar esse poder para influenciar conflitos e enriquecer às custas da República. E no centro de tudo isso aqui que eu falei, estava justamente o Darth Maul, que foi quem arquitetou tudo isso após sobreviver o fatídico episódio 1. Ele acabou manipulando todos esses grupos e também se juntou com o pessoal do Death Watch, né, os Mandalorianos liderados pelo Gar Saxon e a Rook Kast, comentei mais cedo. Mas mesmo depois da queda do Coletivo das Sombras, essa ideia acabou evoluindo para organizações como a Aurora Escarlate, que eventualmente acaba sendo controlada pelo Darth Maul também. A gente viu isso em Solo, uma história Star Wars. É mais ou menos isso. Mas vamos lá, respondendo aqui a pergunta mais importante. Maul, Lorde das Sombras, começou bem ou não? E para isso eu tenho um sonoro sim. Os 2 primeiros episódios precisaram fazer uma lição de casa, né, que é reintroduzir vários personagens, explicar por onde eles andaram, o que eles fizeram durante todo esse tempo e também apresentar os personagens novos e quais são as suas motivações, planos e objetivos para o desenrolar da série. Então existe aqui uma lição de casa, entre aspas, que a série precisa fazer para deixar tudo isso bonitinho para que a história consiga se desenrolar daqui para frente. E dito isso, essa lição de casa às vezes pode ser meio chata, pode ficar com muita informação ali, dar uma barriga para a série e tal, mas tudo foi feito de uma maneira muito boa. Inclusive, preciso elogiar aqui o roteirista, que é o Matt, que mandou muito bem de conseguir fazer e trazer todas essas informações de uma maneira que não ficasse chato, né? Eu acredito que daqui pra frente, os próximos episódios, eles vão ser ainda melhores, porque eles não vão ter essa lição de casa, eles vão estar mais livres para contar de fato essa história. Outro destaque aqui é a animação. Claro, esse estilo ele é remanescente de Clone Wars, mas ele traz um toque próprio que eu curti muito, tomando mais liberdades, indo para um lado um pouco mais surreal, assim, uma pintura, desde as paisagens, os sabres de luz, o foco e desfoco que foi usado em algumas cenas, o disparo de blaster. Ele não tem um compromisso tanto em ser algo fotorrealista, tem até umas horas assim meio impressionistas e tal, curti demais. Tem até aqui uma fala do Dave Filoni que eu acho que ilustra muito bem. Ele fala aqui, ó, eu queria que o estilo fosse um pouco mais agressivo, um pouco mais ousado e um pouco mais pictórico do que tudo que tínhamos feito. Eu queria que as renderizações refletissem o Maul e a sua natureza agressiva. Tudo está um pouco mais cru, um pouco mais expressivo do que em Bad Batch e Clone Wars, então uma extensão desse estilo, só que um pouco mais intenso. Aqui eu acho que deu pra definir bem essa intensidade e esse visual um pouco menos polido. Cara, eu adorei. E outro grande destaque aqui da série é, claro, a voz, o trabalho de narração do nosso querido Sam Witwer, que é o ator que deu a voz aí ao Darth Maul nas animações. Cara, fantástico, já interpretou também o Gary Malek, que é o Starkiller, e nós tivemos o prazer de conhecer ele lá nos Estados
Unidos e inclusive ele tem uma mensagem aqui para todos os seguidores do canal do Mando. Hello, Brazil from Darth Maul. How are you? Tô muito ansioso, a série Maul, Lorde das Sombras, vai sair toda semana com 2 episódios por vez e ao total serão 10 episódios, acabando justamente no dia 4 de maio, que é o dia de Star Wars. Então se você quiser acompanhar nossa cobertura completa da série, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like e o hype para que esse vídeo atinja mais fãs de Star Wars. E se você é um mandaloriano brabo que fica até o final do vídeo, comenta aí, Maul vive, para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Obrigado especial para os nossos membros do canal, que são Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertol Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci. Vejo vocês na próxima e This is the Way.